Olá, estamos começando mais um Unicultura. Você reparou que a cidade de Brusque tem recebido diversas pinturas murais? Sejam elas em fachadas de edifícios privados ou então em espaços públicos da cidade. Essas pinturas são realizadas por variados artistas em projetos diferentes. Entre eles, os projetos de parceria público-privado conduzidos pela Prefeitura, em que espaços públicos são cedidos à iniciativa privada para a remodelação, a reconfiguração e revitalização dessas áreas, como o projeto Praça Feliz. Vamos lá conhecê-las? Nós estamos aqui na Praça Otto Renault, aqui no centro da cidade de Brusque, com a Karen Kohler-Formonte, que foi a idealizadora do projeto Praça Feliz. Karen, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Sim, conta pra gente como iniciou essa ideia, quais foram as suas intenções com relação a esse projeto. Certo. Se é um projeto antigo já, que faz parte do teu cotidiano? Então, este ano eu estou completando 40 anos como desenhista, né? A minha profissão em carteira de trabalho é desenhista. Comecei como desenhista têxtil, depois trabalhei com propaganda e depois virei professora e continuo desenhando e pintando. Eu sempre tive o desejo de fazer algo que marcasse essa data, né? Então, já há algum tempo eu vinha observando essa praça, que ela precisava de um restauro, e eu também sempre tive o desejo, o sonho de fazer algo pela minha cidade, pelo meu bairro, né, que eu moro no centro hoje. Então eu escrevi esse projeto já há algum tempo, não foi esse ano, fazem 2 anos. E esse ano eu consegui organizar, falar com a prefeitura, né, mostrar a proposta, e lá no IBPlan, né, com o André Bósio, que me recebeu prontamente, me orientou como que devia ser feito, toda a parte burocrática, né, da realização, né? E então com isso eu fui em busca de parceiros. A minha proposta, no caso do meu trabalho, seria totalmente voluntário. Eu queria que fosse de uma forma assim que eu não cobraria da minha parte, né? Sim, Mas, obviamente, eu precisava de apoio, porque realizar isso demanda material, demanda limpeza, né? Teve também a questão que o muro, né, no caso específico, né, ele estava bastante danificado, ele precisava uma manutenção exato, precisava foi feito, né, uma limpeza, e também a parte quebrada foi toda restaurada, lixada, e passado então o fundo, o selante, para deixar pronto então para que eu pudesse intervir com a minha arte. Então, na verdade, é um projeto que está muito relacionado à tua história, então, como profissional, uma celebração para esses 40 anos. Eu lembro de outros momentos em que nós conversamos, que você me mostrou toda a tua produção para Bittner. Sim, exatamente. Eu trabalhei 10 anos na indústria têxtil, no caso a empresa Bittner, né, que hoje não está mais conosco, infelizmente. Eu tenho as minhas melhores lembranças e os melhores momentos nesses 10 anos. Eu costumo dizer que eu trabalhei como desenhista têxtil manual, né? Na época não era usado computador, tudo era feito manualmente. Então uma toalha de praia, por exemplo, ela era exatamente no tamanho da toalha, 76 por 1,12, e levava de 5 a 7 dias para ser desenhada e pintada. Então realmente eu costumo dizer que era uma faculdade intensiva durante 7 dias por semana, 8 horas por dia, durante 10 anos. Eu aprendi muito, várias técnicas de pintura com vários materiais, e tendo as melhores companhias, né, os melhores profissionais junto comigo. Eram 5 desenhistas, né, todos esses 10 anos.
e foi muito maravilhoso. Foi uma fase muito marcante na minha vida que eu aprendi muito. Muito bom. E a arte que você trouxe para o teu painel, ela vem de alguma inspiração? A gente consegue perceber vários recortes de lugares aqui da cidade. Exato. Teve alguma intenção direcionada ou era isso mesmo, contar um pouco da história da cidade? Então, a proposta inicial era realmente mostrar algo que tivesse totalmente relacionado à cidade, né? Mas como é que eu ia fazer isso? Eu queria, em primeiro momento, deixar bem colorido para chamar atenção. Né? Já é a tua marca registrada. Já é a minha marca. Eu gosto de cores intensas, fortes, né? E eu queria que ficasse bem colorido para as pessoas passarem e chamasse atenção para esse muro, porque ele é baixinho, né? Ele não é assim uma grande parede, né? Ele é um muro baixinho, né? Então, com isso, eu usei essas cores intensas, né? Fortes, para servir de fundo, então, para os desenhos que viessem a seguir. Os desenhos que eu decidi fazer são pontos turísticos e arquitetônicos aqui da nossa cidade, né? Justamente para mostrar como nós temos a parte cultural, a parte de patrimônio e a parte de toda a arquitetura mesmo, né? Da nossa cidade. Então, um ponto interessante, no momento que eu fazia cada desenho, as pessoas passavam e muitas não conheciam alguns lugares, né? Citando um exemplo, o Instituto Maestro Aldo Krieger, que fica aqui pertinho, não dá 500 metros até o museu, muitas pessoas não sabiam que existia esse museu, né? Então, assim, não deixa de ser uma questão também educativa, né? Ótimo. Ela é uma questão educativa de chamar atenção para os pontos turísticos, para os museus, para as igrejas também, né? Para a nossa festa maravilhosa que está acontecendo agora, a FENARRECO. A nossa prefeitura, que tem toda uma questão arquitetônica totalmente ligada também ao Enxaimel, né? A cultura alemã, Faz né? uma referência, Exato, né? Então, toda essa questão assim, eu queria que fosse mostrada através desses desenhos. Muito bom. Você teve, então, um apoio foi através de um projeto junto à prefeitura, Exatamente. Né? Eu escrevi o projeto Praça Feliz, encaminhei para a prefeitura. A partir disso, eu fui buscar parceiros, né? Que no caso, o primeiro parceiro não poderia ser outro, né? E sim, a Renovil, porque a história toda, né? Além da questão têxtil, né? Como eu trabalhei numa empresa têxtil, a minha família, minha mãe, as minhas tias, eu tenho muitos parentes, né? Que trabalharam nas indústrias têxteis de Brusque. Então tem toda uma ligação também, né? Uma história, né? Com essa questão de indústria têxtil. Então a Renovil foi a primeira empresa com quem eu fui pedir, né? Ajuda para que ela me apoiasse e ela me atendeu prontamente, entendeu toda a proposta, né? Já tem, vamos dizer, conhecimento que isso está acontecendo em outras cidades, né? Então aqui foi de uma forma, digamos, pioneira, né? Talvez, né? Não sei dizer, mas eu acredito que sim. A forma que eles me atenderam, né? Foram muito solícitos e tudo o que eu pedi eles fizeram. Foi muito bacana essa parceria. Muito bom. E parabéns, né? Com um espaço lindíssimo, realmente colorido. E que não passa despercebido aos olhos de quem circula por aqui. Tem intenção de transferir, de replicar essa ideia em outros locais? Então, no decorrer, né, porque isso não foi, digamos, em um dia nem em uma semana. Isso levou realmente bastante tempo para realizar toda essa proposta, buscar os parceiros, né? Esqueci de dizer também que eu busquei parceria com o Construcolor, que deu as tintas. O Casarão fez o jardim e a manutenção do jardim. A Docaça deu as canetinhas, né, também para fazer a parte de desenho. Enfim, a Sicredi ajudou com os bancos, o custo dos bancos, né? Então tem toda assim uma parceria realmente que foi muito bacana, né? E aí, como eu estava falando, no decorrer de todo esse caminho trilhado, né? Eu vim aqui todos os dias pintar e de repente alguém no meio disse assim: Karen, você tem que levar essa proposta
de repente, para um vereador ou para o prefeito, e que isso vire um projeto de lei, que se multiplique, né, em outras praças. Então, assim, realmente eu gostaria de inspirar, né, a minha ideia total incentivar e inspirar, né, outras pessoas a fazerem o mesmo. Eu estou disposta a ajudar no que for preciso e também chamar atenção para o cuidado do espaço público, porque o espaço público é a extensão da nossa casa, né? Então nós também temos que cuidar, não jogar lixo, sabe? Eu venho aqui de vez em quando, né? Também tenho uma senhorinha aqui que eu não sei o nome dela, mas ela é que cuida dessa extensão até aqui na praça. Ela vem com o carrinho de mão dela, peço desculpas que eu não sei o nome dela, gostaria de mencionar, mas ela cuida também. Ela disse, Karen, eu vou limpar, vou te ajudar a deixar limpo, né? E também eu peço para a comunidade que vem aqui, que usa, não jogue o lixo no chão, jogue o lixo nas lixeiras. Nós pretendemos instalar pelo menos mais uma lixeira aqui no meio, né? Já tem duas. E não custa nada, né? Você cuidar e não jogar o lixo no chão. Essa é a ideia. Muito obrigada, Karen. É um lindo exemplo para todo mundo, para todo cidadão, para todo mundo que gosta dessa cidade tão acolhedora, né? E a gente torce para que se multipliquem, né, ações como essa, para que a gente possa embelezar e também cuidar dos espaços da cidade. Parabéns, tá? Obrigada. Fiquei muito feliz com a oportunidade. Obrigada. E nós estamos agora, então, com o André Bósio, que é o diretor da CEPLAN, né, a pessoa responsável por ter viabilizado, né, as normativas dentro da prefeitura e por ter propiciado, então, a elaboração e execução desse projeto Praça Feliz. André, conta pra gente como é esse projeto, né, como esse projeto ele pode ser desenvolvido junto à prefeitura, quais são os trâmites para isso? Olá, prazer. Obrigado, Ali, primeiramente pelo convite de participar dessa divulgação. Esse é um projeto, né, instituído por meio de uma lei municipal que possibilita, então, essa parceria público-privado para a adoção de praças, mas não só praças, como todos os logradouros públicos, todos os espaços públicos que Brusque possui, seja ele áreas verdes, áreas de equipamentos comunitários, vias, pontes, estruturas públicas, que sejam mesmo, né, de domínio público. Então essa lei municipal possibilita essa parceria tanto para requalificar quanto para revitalizar, implantar mobiliários urbanos ou mesmo apenas fazer a manutenção em contrapartida de publicidade, então, das empresas. É um programa que a única restrição dele é que ele seja feito entre empresas, entre pessoas jurídicas e a prefeitura junto com a Secretaria de Planejamento Urbano. E o trâmite de adoção, de firmar o termo de convênio, né, que nós firmamos sempre, ele é muito simples. Basta um protocolo com a intenção, uma carta de intenção do que a empresa deseja fazer na CEPLAN, e a gente faz a publicidade conforme a legislação prevê, uma publicidade de 10 dias no Diário Oficial, não tendo nenhuma manifestação contra, então a gente firma um termo de convênio que fica firmado por 60 meses, podendo ser prorrogável na medida em que a empresa vai achando necessário e contributivo. Sim, eu acho muito importante porque é uma iniciativa particular, né, de empresas ou mesmo a partir de um desejo de um indivíduo, um dos cidadãos, e materializar, né, a melhoria da cidade. Então a gente tem esse exemplo aqui da Praça Otto Renault e tem outros exemplos na cidade já que participaram dessa ação? Temos outros. Como o programa ainda ele começou a ser divulgado recentemente, nós não temos tantos projetos como nós queríamos ter. Nós esperamos que a partir dessa praça, das outras que foram adotadas esse ano, as empresas vão se conscientizando, vão entendendo os benefícios tanto para a empresa quanto para o urbanismo, né? De forma a criar essas gentilezas urbanas que a gente chama, né? Essa Praça Otto Renault especificamente, ela está bem no coração de Brusque, no entroncamento entre duas principais avenidas, duas principais ruas de muita circulação, que anteriormente ela
por vezes não era nem vista. Então é realmente a materialização da revitalização de um espaço público e como isso é importante e traz visibilidade para os espaços públicos e faz com que as pessoas comecem a entender o papel de um espaço público no cotidiano, né? No cotidiano das semanas, no cotidiano das pessoas. Muito interessante. Nós temos vários outros exemplos que foram adotados esse ano. Por exemplo, o Parque Leopoldo Moritz, o avião, a revitalização toda, a restauração histórica do avião com as características originais deles. Nós temos outras praças assim que também são bem centrais e começaram a ser vistas após a revitalização pelo poder privado. Em 1982, James Wilson e George Killing apresentaram a teoria das janelas quebradas, que afirma que a falta de manutenção do espaço público, com a presença de lixo, pichações ou mesmo vidros quebrados, acaba estimulando a desordem e a criminalidade. Embora essa teoria não tenha uma comprovação científica, é importante atentarmos para que essa manutenção ela seja constante, diminuindo assim a violência nesses espaços. Em 2010, Brusque instituiu por lei um programa de adoção de áreas públicas. Essa lei visa estimular a participação da sociedade civil organizada e de entes jurídicos na urbanização, conservação e manutenção dessas áreas públicas, em parceria com o Poder Público Municipal. Agora vamos falar aqui com o Lucas, que é o artista plástico, autor do grande painel ali do mural do Shopping Gracker, né? Entre outras obras, como aqui na Unifesp, nós já falamos, e no Museu Casa de Brusque, né? Como é que foi pegar esse projeto e desenvolver e pintar tudo aquilo, né? A parte técnica de execução daquilo, como é que foi esse trabalho de vocês? Realmente o que impressiona assim, nesse mural é a proporção, né? O tamanho dele. Mas eu diria que para chegar lá foi desde criança trabalhando, ou atrapalhando mais o meu pai, né? Meu pai também é artista plástico. E vivi já desde a infância nesse meio, olhando todas as pinturas, todas as expressões artísticas, os amigos artistas também, do meu pai, né? Que conviviam. Isso sempre teve no meu sangue, né? Quando eu, em 2019, eu decidi dar início a essa nova etapa, né, da minha carreira, vamos botar assim, começar a idealizar o projeto Sem Muros, automaticamente eu já fui para a parte de expressão das artes visuais, das artes urbanas, que eu sempre gostei muito, né, das ampliações. E, bom, quando a gente teve a oportunidade, então, de encarar aquela parede, né, a parede está sempre ali, eu sempre falo assim, as pessoas não percebem a parede até que a gente faça uma pintura. Aí parece que do nada surgiu aquela parede que não existia antes, né? Mas ela estava sempre ali. Quando a gente se deparou com aquela oportunidade, eu quis muito abraçar isso como artista, inclusive até dentro do Sem Muros a gente teve que remanejar diversos planejamentos ali do nosso projeto para poder fazer essa proporção toda da parede. Mas eu sabia que ele seria um marco, né, importante para mim como artista, importante para o Sem Muros, importante para a sociedade. E aí a gente começou toda essa etapa de produção, que não é simples, né? A pré-produção, então todos os contatos, as parcerias que têm que ser feitas, né? Porque ele envolve a vizinhança com telhados daquelas telhas antigas, que pode ocasionar, né? Então, assim, a arte, às vezes, ela dá essa mexida no ambiente por um propósito maior. E o Sem Muros tem buscado essas parcerias para que a gente não faz nada sozinho, na verdade. A gente se abraça com pessoas que têm conexão com aquilo que a gente quer fazer e assim a gente consegue produzir grandes murais. Então, apesar de eu receber, né, esse título de ter feito um mural desse tamanho, mas não fiz sozinho no sentido de que eu tenho uma equipe muito grande
que começa pelos Sem Muros, sociedade, parceiros, empresas e tal, que se envolvem para que a gente possa fazer acontecer. E como é que você decidiu os temas, ou como é que são decididos esses temas? É o financiador, você, é uma discussão, como é que funciona isso? Olha, cada projeto tem uma especificidade, né? E, inclusive, quando as pessoas me pedem para dizer, quanto é que custaria, por exemplo, um mural assim, olha, cada projeto tem o seu planejamento. E lá no Shopping Gracchia foi muito interessante, porque eu tive toda a liberdade, né, dado pelo pessoal do shopping mesmo, né, pela Gisela lá, que é a gerente lá do shopping, né? Proprietária, né, ela que Sim. cuida e define as coisas lá, ela passou para mim toda a liberdade para que eu executasse uma ideia minha. Mas eu sempre busco uma conexão com o mural que eu vou fazer, sabe? Eu não curto muito, por exemplo, fazer abstratos e tal. Eu gosto de me conectar com a história daquele local para trazer mais significado ainda ou reforçar o significado que tem. E quando a gente esteve nas primeiras conversas, a gente recebeu um livro lá, que é o livro da história dos 100 anos do museu. E eu passei algumas semanas ali, alguns dias debruçando sobre a história do shopping, do Museu Gracchia, e tentando achar algum fio ali da meada para puxar uma ideia. Essa parte é muito complicada para o artista, porque quando você tem uma parede em branco, imagina, você pode fazer o que quiser lá. Sim. Então, por onde que você vai começar, né? Que história você vai contar? E eu lembro quando eu peguei a contracapa do livro, tinha lá a narração do jornalista Wilson Santos, falando sobre um fato que ele presenciou, do gerente do shopping, do gerente do cinema, vendo meninos engraxates na porta do cinema, chamou eles assim, como quem fosse dar uma bronca, disse: "O que vocês estão fazendo aí?" e tal, e deixou eles entrarem. E essa era uma ação contínua do Gracchia, né? Do Cine Gracchia. Eles faziam muitas ações sociais e cediam o cinema, que por muitos anos era o único acesso que as pessoas tinham à cultura. Era o filme, era o cinema. E esses meninos pobres, né, que trabalhavam ali como engraxates, não tinham muita oportunidade de conseguir comprar o ingresso. E assim eles conseguiam receber aquele bem cultural de uma forma muito bacana, né, que me chamou a atenção. E esse texto do Wilson Santos tinha o título Corações Generosos. Ali eu tive certeza que esse seria o tema do mural. Corações Generosos, tem uma menina ligando o projetor, ela simboliza a família Gracchia. E esse projetor deixa que os meninos engraxates lá da década dos anos 60, né, pudessem assistir ao cinema. Então eles são maravilhados vendo um filme todo colorido, passando sobre o dia a dia deles, que é mais preto e branco. Então essa é a história. Bacana. Toda vez que a gente vai fazer um mural, a gente tem que, eu falo para o menino, eu tenho que buscar essa conexão. Então ali foi uma história que veio à tona através desse livro do Cinema Gracchia. E esse aqui da Unifeb, como é que foi a... Aqui da Unifeb foi uma parada muito parecida, assim, ele tinha que contar a história dos 50 anos da Unifeb. Só que essa parede aqui, diferente do Gracchia, ela é uma diagramação muito complicada, né? Quando você tem uma tirinha, imagina, ó, faz um desenho para mim, eu te dou uma tirinha de papel, desenha aqui, né? É difícil você trazer algo assim. Então, nessa diagramação, me veio à mente que uma história nunca é contada, uma história de uma instituição como a Unifeb, ela não é contada assim, ó, vamos começar aqui e vai passo a passo. Ela é contada por vários segmentos que vão se juntando como um grande quebra-cabeça. Quando a gente vai montar um quebra-cabeça, a gente não vai montando peça por peça e chega no final. A gente monta um pedaço aqui, monta um pedaço ali e depois a gente começa a idealizar a grande figura. E esse quebra-cabeça do muro da Unifeb não está terminado, porque a história continua. E ali a gente dividiu em 3 olhares, né? Uma criança que olha para o passado, que está olhando para a assinatura do padre que deu início aqui à instituição, que era a FEB antigamente, né? Lá em 1973. Então ele dá esse início, a criança está olhando para o passado. Aí no meio do mural tem uma criança olhando para o presente e no final uma criança olhando para o futuro. Então o olhar de crianças é uma coisa que eu sempre também busco trazer nos meus trabalhos. E aqui a gente trouxe essa história que foi contada até aqui e vai continuar sendo contada. E aí no futuro, que essa criança olha, tem o Sem Muros, né? Deixei lá um easter egg assim para pensar, pô, o Sem Muros vai estar presente no futuro da Unifeb também, da Sociedade de Brusque. Muito bom. Lucas, parabéns pelo teu trabalho, impressionante as tuas obras, e quero te agradecer então por dar essa entrevista e explicação aqui para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, estamos aí à disposição. Estamos aqui agora com o Paulo, que é produtor cultural da empresa Sem Muros Limitada, né, que vai contar aqui um pouquinho para nós sobre os projetos que ocorrem aqui em Brusque, né?
e um pouco sobre como é que funciona essa questão de organizar projetos, né? Como é que é tocar essa empresa e criar essas oportunidades de realizações culturais pela cidade. Então, Francisco, a gente começou a fazer os nossos próprios projetos, né, aprendendo. O Lucas, que eu vou falar depois, foi para São Paulo fazer todo um curso, uma preparação em cima disso. E a coisa foi ampliando. O Lucas é um artista também, eu também trabalho com artes, mas na área da música, teatro, essas coisas assim. E aí nós fomos evoluindo esse trabalho e finalmente constituímos uma empresa para ficar melhor. Então, de um modo geral, né, tem um artista, ele quer fazer um projeto, ele não tem recurso, então ele pode usar as leis de incentivo. Nós temos a lei federal, que é a Lei Rouanet, desde a década de 90. Nós temos aqui no estado o PIC, que é uma lei que nós também trabalhamos. Aí você escreve um projeto, no caso nós escrevemos nossos projetos, depois uma segunda fase você vai tendo sido aprovado, às vezes pede para mudar uma coisinha ou esclarecer, aquilo aprovado a gente vai sair no Diário da União, a gente vai receber um número de uma conta, mais o número no Diário da União, a gente pode começar a trabalhar com a captação, ou seja, pegarem empresas que estão habilitadas a fazerem aportes, por exemplo, na Lei Rouanet, toda empresa que fatura mais de 78 milhões por ano, ela já está automaticamente credenciada, o modelo do lucro dela já é apresentado, que já se encaixa no lucro real, então não há problema nenhum. E a gente leva os projetos que a gente tem, apresenta, mostra os benefícios para a sociedade, as empresas patrocinadoras, elas caem automaticamente dentro de uma visibilidade muito boa. Esse é um marketing de altíssimo nível, porque não é um marketing comercial direto, não é o B2B, assim, empresa para empresa, mas trata-se de alguma coisa que foi deixado como obra artística e vinculou com o produto e a imagem daquela empresa. Então, é um marketing muito bacana para as empresas que patrocinam. E aí a gente vai fazendo esses trabalhos, a gente faz já há algum tempo. Nós temos aqui a maior obra de Santa Catarina, aqui em Brusque, né? De um artista só, que no caso foi o Lucas que fez. Nós temos vários trabalhos também. Para as pessoas, o painel do O painel do Gracker, né? Depois, o maior painel do em termos de metragem, 1.132 metros quadrados. Então, nós temos também trabalho em escolas aqui, por exemplo, nós temos a João Rasman, um dos nossos projetos, que já está na terceira edição agora, começando a terceira edição, que é o Escola Sem Muros. Trabalho muito legal nas escolas, muito legal mesmo, assim, a direção, os alunos, todo mundo fica muito satisfeito. É um trabalho que ajuda a despertar essa vontade de participar. Em contrapartidas, normalmente nós damos palestras, e as palestras também os diretores gostam demais. A gente fala sobre alguns princípios, desde o cuidado com o bem comum, com a sala, com as cadeiras, até uma visão geral para a vida, além de falarmos, obviamente, sobre a arte, as 7 grandes artes que existem no modo geral. Então, há bastante fluxo de trabalho, né? Então, Ali, a arte urbana é uma forma de comunicação que tem um grande potencial de tocar todos os cidadãos da cidade, com uma criação de vínculo mesmo, de identidade, não acha? Sim, os espaços que a gente apresentou hoje no programa e também os seus artistas deixaram isso muito claro, né? Na sua preocupação e nos conceitos que eles tinham para a arte que eles desenvolveram. E é sempre muito importante entender que o cidadão ele precisa também tomar conta desses lugares, né? Para preservação, para sua manutenção, que afinal é da participação popular e da integração de todos que se faz uma cidade. É isso mesmo. Esse foi mais um Unicultura. Curtam a nossa página nas redes sociais, estamos no Instagram e no YouTube. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima.